Se você quer começar a sua carreira na programação, você precisa dominar uma linguagem de programação. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a dar os seus primeiros passos numa das principais linguagens de programação da atualidade, o JavaScript. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mão na Massa. E o Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu sempre vou te ensinar algum tema da programação de forma prática, como é feito no dia a dia. E é claro que não é qualquer tema, e sim temas específicos e pensados para te ajudar a conquistar o seu primeiro emprego na programação. Inclusive, é para isso que eu estou aqui e é para isso que esse canal aqui existe, para te levar para o mercado de trabalho da programação, independente do seu nível atual como programador. Mesmo que você esteja começando do zero, todo mundo começou do zero, ninguém nasce sabendo. Então, se você quer ser um programador ou uma programadora profissional e conquistar o teu primeiro emprego no mercado da programação, mesmo que você esteja começando do zero, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais. Eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Os links vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sou José Fortes e hoje eu vou te mostrar como dar os primeiros passos no JavaScript. Em primeiro lugar, o que é o JavaScript? O JavaScript ele é uma linguagem de programação. E o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é uma forma de você, como pessoa, conversar com o computador. Por exemplo, imagina que você queira somar vários números. Sei lá, quero somar 20.157 com 9.029 com 5.042. Não sei, falei números aleatórios aqui. Será que você, aí, ouvindo esse vídeo, consegue pensar e somar isso aqui em tempo real, rápido? Provavelmente não, né? O computador provavelmente conseguiria, porém, você precisa ensinar ele a como fazer essas etapas, a como reconhecer que a gente está, por exemplo, falando esses números e usar esses números para somar. Então, toda essa forma de você conversar com o computador para dizer para ele o que fazer é o que a gente chama de lógica de programação. Muita gente acha que o computador é muito inteligente, né? Mas, na verdade, ele é bem burro, vamos dizer assim. Por quê? Porque você precisa ensinar tudo para o computador. O computador não sabe nada. Tudo que ele faz, todo site que você entra, todo aplicativo que você usa, qualquer coisa que você usa dentro do computador, tiveram várias pessoas ensinando para o computador que, através daqueles dados, através daquelas informações que ele tem disponível, no que ele vai fazer com aquilo. Então, lógica de programação é justamente você ensinar ao computador o que ele vai precisar fazer de acordo com as informações que ele tem naquele momento. Então, por exemplo, se a gente estiver programando ou ensinando o computador a fazer uma calculadora, a fazer uma soma, por exemplo, a gente vai precisar de ensinar para ele a criar botões e, a partir dos botões, realizar algumas ações. Por exemplo, a ação de somar, a ação de subtrair, multiplicar, dividir. Então, todas as ações e toda a interface que você tiver para usar no computador, alguém criou essa interface, alguém programou essa interface. E grande parte dessas interfaces, ou se não 100% das interfaces, foram criadas, foram programadas usando linguagens de programação. Então, linguagem de programação é o que vai dar vida para as coisas do computador. É o que vai fazer as coisas serem processadas. Então, você aprender uma linguagem de programação é você aprender uma forma de comunicar com o computador para ele processar alguma coisa que você queira criar. No caso, pode ser uma calculadora, pode ser o que você imaginar aí. Pode ser um site, pode ser um aplicativo. Tudo precisa de linguagem de programação para dar vida àquilo, para fazer aquilo tudo funcionar. Bom, e o JavaScript, ela é uma linguagem de programação, dentre outras centenas ou talvez milhares de linguagens de programação. Então, por que será que você deveria aprender o JavaScript ao invés de aprender outra linguagem de programação? Uma outra linguagem de programação muito famosa, muito comum de ser aprendida por iniciantes, é principalmente o Python, por exemplo. Então, por que você deveria aprender JavaScript ao invés de aprender Python? Ou outra, talvez, por que você deveria aprender JavaScript ao invés de aprender Java? Inclusive, muita gente confunde, né? Acha que JavaScript e Java é a mesma linguagem, mas não é. JavaScript e Java são linguagens completamente diferentes. E por que você deveria aprender o JavaScript e não o Java, ou o JavaScript e não o C, e não o Python, e não o Go, e não o Lang, enfim, tem muitas outras linguagens de programação. Por que você deveria focar no JavaScript ao invés dessas outras? E o principal motivo é esse gráfico aqui, ó, que você está vendo aí na tela agora. E esse gráfico foi uma pesquisa criada pelo Stack Overflow, que é um site muito famoso aqui entre desenvolvedores, para descobrir quais são as linguagens de programação ou as linguagens mais utilizadas, não necessariamente de programação. E olha só, a primeira linguagem, a linguagem mais utilizada pelo mercado é o JavaScript. Isso não aconteceu só esse ano não, já faz 10 anos seguidos
que o JavaScript é a linguagem que está no número 1, que está no topo dos gráficos. Então, você escolher aprender JavaScript ao invés de aprender outras linguagens de programação significa que você está escolhendo a linguagem mais utilizada do mercado, a linguagem mais utilizada há 10 anos pelo mercado. E o que significa ser uma linguagem muito utilizada pelo mercado? Significa que você vai ter muito mais chances de emprego se você conseguir dominar, se você conseguir aprender essa linguagem de programação. Então, por isso que é importante, por isso que eu indico vocês a aprender o JavaScript. É por isso que eu ensino JavaScript também aqui no canal. Agora, mas será que o JavaScript ele é utilizado para qualquer coisa? Aprendendo JavaScript você consegue fazer qualquer coisa que você imaginar? E a verdade é que não. Não existe nenhuma linguagem de programação que você consiga fazer absolutamente tudo que você quiser com aquela linguagem. Cada linguagem de programação ela é utilizada para um fim específico, para uma coisa específica. Você tentar comparar a linguagem de programação para usos gerais, é a mesma coisa você comparar, por exemplo, uma chave de fenda e um martelo. É óbvio que você vai ter usos que é muito melhor a chave de fenda e usos que é muito melhor o martelo. Não dá para você comparar se é melhor você aprender o martelo ou a chave de fenda. O que eu estou dizendo aqui é que se a gente tivesse uma comparação, um gráfico que comparasse o que tem mais uso, uma chave de fenda ou um martelo, e a chave de fenda ficasse acima do martelo, significa que se você aprender a utilizar a chave de fenda, você vai ter mais oportunidades do que se você aprender o martelo, né? Então, essa é a lógica. O JavaScript ela não é uma linguagem melhor do que as outras, ela é uma linguagem mais utilizada. Então, significa que se você aprender o JavaScript, você vai ter mais oportunidades de emprego, mas não significa que ela é melhor do que as outras. É só que tem mais oportunidades no JavaScript. Show? Bom, e aonde que o JavaScript é utilizado? Para que serve o JavaScript? O que ele faz, né? O JavaScript ele é amplamente utilizado muito aqui na parte web, para criar sites e também aplicativos. Então, o JavaScript ele é famoso, ele é tão utilizado assim, está tão no topo dos gráficos justamente porque ele é utilizado na parte web. E a parte web é a parte que mais cresce, né? A parte que tem mais projetos criados. Quase todo projeto que você imaginar aí na sua cabeça, ele vai ter uma versão web dele também. Qualquer aplicativo vai ter uma versão web. Então, geralmente, os aplicativos possuem um site, mas os sites não necessariamente possuem aplicativos. Então, por isso que tem muito mais sites do que aplicativos. Além do mais, sites existem há muito mais tempo também do que aplicativos, né? Então, na prática, você aprender a criar sites, aprender a parte web, vai te fazer ter uma gama muito maior de possibilidades de emprego do que você aprender a fazer aplicativos. E não só sites aplicativos, né? Sites aplicativos é só uma das partes aqui do desenvolvimento. Tem outras partes, por exemplo, como análise de dados, inteligência artificial e muitas outras coisas aí que utilizam outras tecnologias. Mas no caso, eu vou focar aqui com vocês justamente no JavaScript, né? Que é a tecnologia que é mais utilizada e é utilizada na parte web. Então agora vamos para a tela do computador para você aprender a dar os primeiros passos aqui no JavaScript. Bom, você já deve estar vendo a tela do computador aí agora, e para a gente trabalhar aqui com seus primeiros passos no JavaScript, eu acho que é muito mais simples a gente trabalhar sem você precisar de instalar nada, né? Então, um site que é muito legal para a gente utilizar aqui é o JSFiddle. Para você entrar, é só você entrar em jsfiddle.net e você vai chegar numa interface parecida com essa minha aqui. E esse site, ele possui aqui 3 abas, né? Já vou explicar um pouco mais sobre elas para vocês. Antes disso, a gente vai fazer algumas configurações aqui no site para ficar melhor da gente trabalhar. Hoje, o foco é a gente trabalhar com JavaScript, né? Então, eu vim aqui no cantinho, ó, em Settings, clicar aqui, e aqui tem Editor Layout. Eu vou clicar em Tabs, e aqui você vê que trocou, né? Agora não são mais 3 quadradinhos, é apenas um quadradinho, ó. Vou aumentar o da direita e diminuir o da esquerda aqui, ó. A gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui no site. E aqui agora você vê que tem aqui em cima HTML, CSS e JavaScript. No caso, para você que ainda não sabe o que são essas coisas, né? Você que não tem muito costume ainda de trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, com programação no geral, o HTML é uma parte, essas 3 tecnologias, primeiro, né? Essas 3 tecnologias são tecnologias web, são tecnologias para criar sites. HTML é uma tecnologia que a gente chama de marcação, que é para você criar coisas no site, que você marcar o seu site mesmo. Você colocar informações no seu site, você geralmente usa HTML. Não vou entrar em detalhes agora sobre o HTML nessa aula, mas tem muitos outros vídeos aqui no meu canal que eu explico mais para você sobre o HTML e sobre o CSS também. Então, o HTML é para você adicionar conteúdo no seu site e marcar o seu site ali. Tudo que tem no seu site você usa o HTML. Tudo que tem de informação no site é usado através do HTML. O CSS é uma linguagem que a gente chama de estilo.
O que é estilo? É você justamente estilizar o seu site, trocar a cor do seu site, trocar o tamanho, botões, ordem, todas as coisas você consegue fazer usando o CSS. Animações também, algumas você faz usando o CSS. Então, HTML, linguagens de marcação, CSS seria a linguagem de estilo. E o JavaScript seria a lógica de programação, a linguagem de programação. Então, o HTML adiciona conteúdo, o CSS estiliza o conteúdo e o JavaScript cria a lógica para o seu site funcionar. O JavaScript é o que vai fazer da vida, né? Então, como eu falei no início do vídeo, a parte da lógica de programação é que vai fazer as coisas funcionarem no seu site, vai fazer as coisas ganharem vida no seu site. Então, aqui, a gente vai focar bem nesse vídeo no JavaScript, né? Que é a parte aqui da lógica, que é a parte que a gente vai começar aqui nesse vídeo de hoje. Para a gente trabalhar aqui também, eu vou vir aqui em Settings de novo, e aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, deixa eu procurar aqui, Console, ó, tá vendo? Aqui em cima, na verdade, Console em The Editor. Isso aqui buga um pouquinho, então a gente clica aqui nesse botão, depois clica de novo, ó, para desligar e ligar. Agora você vê que apareceu uma coisa nova aqui embaixo, vou fechar os Settings. Eu vou aumentar um pouco minha fonte aqui, aumentando o tamanho da minha tela, para ficar mais fácil de você conseguir enxergar aí na sua casa. Então, agora a gente tem aqui 3 quadrados, né? O primeiro, da esquerda, além dessas abas aqui. Primeiro, marcar a aba JavaScript, porque a gente vai trabalhar usando o JavaScript, essa daqui. E aqui dentro está aqui JavaScript mais no library, Pure.js. Então, tudo certo, é isso aqui mesmo. Aqui, na direita, você vê que tem 2 quadrados. O quadrado de cima seria a parte visual do site, ou seja, o resultado da gente utilizar o HTML e o CSS. No vídeo de hoje, como eu falei, não é o foco, então a gente vai ignorar essa parte de cima e ignorar essas 2 abas também. Aqui embaixo tem o console, isso aqui é para a gente ver o resultado que está saindo aqui do JavaScript. E olha que interessante, geralmente, nas linguagens de programação, você não consegue enxergar o conteúdo da linguagem. Como se fosse uma caixa. Você escreve ali o que vai estar lá dentro, você só consegue ver a saída. Então, você precisa de uma forma para você enxergar lá dentro. Isso aqui você constrói o código, na hora que ele estiver executando, você não consegue ver as coisas que estão aqui dentro de maneira natural. Você precisa forçar, vamos dizer assim, para você enxergar essas coisas. E eu já vou te mostrar como você faz isso. Antes, a gente precisa digitar um comandinho aqui, para a gente começar aqui no JavaScript, que é um comando que vai te dar sorte, né? A gente sempre fala que para você começar qualquer linguagem, você precisa digitar aqui o que a gente chama de Hello World. Então você vai digitar console.log, abrir e fechar o parêntese, e dentro do parêntese você vai abrir e fechar umas aspas duplas, ó. Então no caso tem aspas duplas abrindo e fechando, e dentro aqui você digita Hello World. Agora, se a gente vier aqui e clicar em Run, olha o que vai acontecer. Aqui ficou branco e aqui embaixo, no console, ó, nesse quadrado aqui de baixo, apareceu Hello World. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, o console log ele é uma forma de você justamente enxergar o que está dentro do seu código. Então, quando você digita console.log, abre e fecha parênteses, aqui dentro, tudo que você passar aqui dentro, ele vai retornar para você aqui através do console. Então, como eu falei, não é natural você enxergar as coisas aqui dentro, e para você enxergar as coisas dentro da sua lógica, você usa o console.log aqui dentro do JavaScript. É claro que cada tecnologia vai ter um jeito diferente de enxergar essas coisas aqui dentro. Você vai entender o funcionamento disso daqui a pouco. Antes, eu vou te mostrar o início aqui de códigos no JavaScript, que é o conceito de variáveis. E o que são variáveis? Variáveis é uma forma de você armazenar informações dentro do seu código, dentro da sua lógica. Então, variáveis, você pode armazenar, por exemplo, 2 números para você somar esses números. Isso é um tipo de variável. Vamos fazer isso agora? Então, para você criar uma variável, existem 3 formas aqui no JavaScript. Eu vou te mostrar a pior de todas agora e depois a gente vai melhorar. E eu vou te explicar o porquê que eu estou te mostrando essa. Para você criar variáveis, você digita var, espaço, e você coloca aqui o nome da variável. Ou seja, como você vai chamar aquela variável, aquele pedaço de informação. Então, por exemplo, var número igual. E aqui você digita o número que você quer, por exemplo, 10. Nesse caso, é muito importante você digitar var e espaço número. Depois do número, você coloca um igual só, significa que você está fazendo uma atribuição. Sempre que você tiver alguma coisa escrita igual, um igual só, né? E alguma coisa na frente significa que você está atribuindo esse valor da frente para essa variável. No caso aqui, a gente está atribuindo, então, o valor de 10 para a variável número. E o que é essa variável número, né? Seria uma forma de você armazenar essa informação, como eu falei para vocês. Então agora, vamos voltar para aquele console log que a gente viu no início. Se a gente digitar aqui console.log, assim, e abrir os parênteses, a gente consegue, aqui dentro, como eu falei, digitar as aspas duplas e escrever alguma coisa. Se você escrever assim, número, aqui dentro, e apertar Run,
olha o que vai acontecer. Vai aparecer aqui na direita, número entre as aspas duplas. Agora, se a gente digitar assim, ó, número sem as aspas duplas, o que ele vai fazer vai ser selecionar o valor dessa variável, o conteúdo disso aqui, e não mais a escrita disso aqui. Então, se a gente der run, agora não vai aparecer mais número, vai aparecer 10. Por que está aparecendo 10? Porque 10 é o valor, o valor que está atribuído à variável número. Então, é para isso que serve variáveis, para você não precisar digitar o 10 aqui toda hora, por exemplo. Você vai digitar o número e vai ser 10. Agora, é claro que nesse caso aqui, por que a gente usaria escrito número ao invés de 10, né? Seria muito mais fácil fazer assim, né? Até menos caractere. Se você tiver um número muito grande, é claro que aí sim, né? O número seria menor do que esse caractere aqui. Mas pensa no seguinte, vamos fazer uma calculadora agora que vai somar dois números. Eu vou colocar var número 1, vou escrever número 1, escrito desse jeito mesmo. Ponto importante, você não pode ter espaço aqui, tá? Não pode deixar número espaço 1. Então você tem que colocar tudo junto. O que a gente geralmente faz é colocar uma letra maiúscula entre um valor e o outro que a gente queria dar espaço, mas não pode. Então número e aí o U ficaria maiúsculo. Mas não faz diferença aqui, tá? O importante é que se você deixar maiúsculo ou minúsculo, você vai usar isso aqui maiúsculo ou minúsculo, porque isso aqui é case sensitivo que a gente chama. Ou seja, ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Então, beleza. A variável está aqui, número 1 igual a 10. Vou criar outra variável. Como que cria outra? Mesma coisa, escreve var, espaço, o nome da variável vai ser número 2 igual, e aqui atribuição. Vou colocar, por exemplo, 20. Pode ser 10? Pode ser 10 também, que seria a mesma variável de cima, seria igual. Nesse caso, eu vou deixar 20 mesmo. E como a gente faz agora para somar esses números? Como eu falei para vocês, uma lógica de programação, uma linguagem de programação, ela é feita justamente para a gente conseguir fazer somatórios, fazer comparações, fazer ali, trabalhar na lógica que você quer aqui. Você falar para o computador, olha, quero somar esses dois números, você pode fazer isso aqui usando a lógica de programação. Então, para a gente somar esses dois números, a gente poderia criar uma terceira variável para armazenar o resultado disso. Então, seria, por exemplo, var resultado igual. Aí a gente faz a soma. E a soma é exatamente igual a gente faz uma calculadora mesmo. A gente pega a atribuição da primeira, número 1, mais a atribuição do segundo, número 2. Número 2. E é aqui que entra aquela parte que eu te falei do console.log. Porque agora, se a gente quiser, por exemplo, ver esse resultado, ao invés de a gente digitar número 1 mais número 2, a gente pode digitar só resultado, né? Então aqui, console.log, abre parêntese, de novo, aspas duplas vai ser a escrita. Sem nada, vai ser o valor que está aqui dentro. Então a gente pode colocar só resultado aqui sem aspas nenhumas. Abre e fecha aqui o parêntese e escreve resultado. Nesse caso, opa, eu acabei apagando aqui. Nesse caso, a gente vier aqui e der run de novo, olha o que vai acontecer. Agora, o resultado deu 30. Por que está acontecendo de dar 30? Por quê? Ele está pegando aqui resultado igual, ou seja, atribuindo um valor para o resultado. E aqui dentro, número 1, ou seja, o valor dessa variável aqui que a gente definiu como 10. E depois o valor dessa variável número 2 que a gente definiu como 20. Então, se a gente vier aqui trocar isso aqui, então a soma, no caso, né, o resultado vai ser 10 mais 20. Ele substitui aqui. Devo até escrever aqui embaixo. Para você escrever alguma coisa que não vai pegar no código, a gente coloca duas barrinhas assim. Ó. Aqui seria o 10 e aqui seria o 20. Né? Então o resultado seria 10 mais 20, que é igual a 30. E aparecer o resultado aqui. Show? Se eu vier aqui e trocar para 200 e der run, olha o que vai acontecer. Apareceu 210. Isso porque o resultado do número 2 vai ser 200, não mais 20. E o do 1 vai ser 10. E continua sendo 10, né? Porque já era 10 antes. Então, apareceu o resultado aqui. Geralmente, a gente usa variáveis justamente para isso. Para a gente poder trocar em um único lugar, trocar em todos os lugares. Agora, imagina que você quer fazer uma soma e uma multiplicação dos mesmos números. Você trocaria aqui esse resultado para soma, por exemplo. Soma igual, número 1 mais número 2. E depois var, multiplicação, por exemplo. Igual, número 1 vezes número 2. Porque, deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa tela. Por que eu coloquei aqui nomes diferentes ao invés de deixar resultado? Porque se a gente colocar o mesmo nome, por exemplo, resultado no primeiro, depois resultado no segundo, e ver aqui colocar um console.log resultado, o que vai acontecer vai ser que um vai substituir o outro. Então, se der run aqui, ó, só apareceu 2000, que é a multiplicação. Por quê? Porque a gente fez o resultado aqui de cima ser igual à soma e depois o resultado ser igual à multiplicação. Então, ele substitui o de cima com o de baixo. Por isso que a gente tem que colocar valores diferentes. Então, aqui no caso poderia ser var soma, ou seja, a variável ser soma, depois a variável ser multiplicação.
Agora, se a gente quiser saber o valor da soma aqui embaixo, a gente coloca console.log soma. Se a gente quiser saber depois da soma a multiplicação, a gente coloca outro console.log escrito aqui multiplicação. Desse jeito, eu vou clicar aqui em Clear Console para diminuir, para limpar tudo que a gente tem, e eu vou dar Run aqui em cima de novo. Ó. Agora a gente consegue saber o resultado dos dois separadamente, o da soma e depois o da multiplicação, beleza? Agora, você pode armazenar outras informações que não são necessariamente números. Por exemplo, vou vir aqui, vou apagar o console.log, vou deixar o nosso código aqui em cima, do jeito que a gente escreveu, para manter. Antes de eu te mostrar isso, eu quero te mostrar outra forma de escrever variáveis. Então, eu te falei que var é o pior jeito possível de escrever variáveis, mas eu quis te mostrar porque se você estiver estudando aí, estiver analisando um código e ver escrito var, agora você vai saber o que é, que var é variável. Porém, o var, ele permite que você faça aquele tipo de coisa como modificar as coisas aqui. Ó. Por exemplo, var resultado igual ao número 1 mais número 2. Depois var resultado igual ao número 1 vezes número 2. Ele te permite fazer isso. Para a gente não permitir que isso aconteça, não permitir que a gente tenha atribuições diferentes aqui de números, ao invés de usar var, a gente pode usar o const. Então, const número 1, const número 2, e aqui embaixo const resultado. Você vê, ó, quando você digita const resultado, aqui na linha de baixo, ele já mostra um erro, ó, porque o resultado já foi declarado. Ou seja, ele mostra para você que você não pode atribuir esse resultado novamente, porque você já declarou ele antes. Então, ele te ajuda aqui, a variável, né, no caso, escrevendo const, te ajuda a manter aqui o projeto sem você fazer essas atribuições que você não queira fazer as atribuições. Então, o const, ele é como se fosse uma constante. O que é uma constante? Um valor que não muda mais. Você define ele uma vez e ele não vai mudar nunca mais. Até o final do código, até quando você imagina que você tem muitas linhas aqui, chegou na linha 1000 lá, o const vai ser o mesmo. Então, para que serve o const? Justamente para isso, para você evitar a duplicação aí das variáveis, para você conseguir manter a sequência lógica do seu código aqui, sem correr o risco de escrever embaixo uma variável que você já definiu anteriormente. Beleza? Agora, o var ele tem um problema também que a gente chama de escopo. Eu não vou conseguir te mostrar agora sobre esse escopo, mas a questão é, você pode escrever aqui outras coisas que são um pouco mais avançadas, como funções, que eu não vou te mostrar nesse vídeo, exatamente nesse vídeo, e aí esse var vai acabar te atrapalhando totalmente, deixando embananado aqui na hora de escrever as funções. Então, para a gente evitar isso, nesse momento é isso que você precisa saber, né? Para a gente evitar isso, se você quiser, por exemplo, ter um resultado que vai ser a soma e depois mudar esse mesmo resultado, ao invés de usar const, você pode usar o let. Então, o let, ó, de novo, você não pode declarar novamente, mas você pode mudar aqui o valor do resultado propositalmente, sem você escrever novamente. Então, o resultado ele é muito parecido com o let, na verdade, né? Ele é uma variável também, assim como o var e como o const, ele é muito parecido com o var, porém, ele não tem uma quebra de escopo aqui. Então, no let, você declarou uma única vez, e aí você não pode declarar de novo. Você não pode escrever let, de novo, let resultado. Mas você pode reatribuir o valor dessa variável aqui para um outro valor. Então, às vezes, você precisa garantir que esse resultado não vai ser reatribuído, para isso você usa o const, e quando você quer ter a possibilidade de reatribuir esse resultado, você usa o let, ou essa variável, né? Você usa o let, beleza? Então, essa é a diferença de const, let e var. Agora, você não precisa só somar ou só atribuir variáveis relacionados a números. Você pode atribuir variáveis relacionados a outros tipos de informações também. Por exemplo, o seu nome. Eu vou apagar todo o código aqui. E para criar uma variável relacionada ao seu nome, você pode colocar, por exemplo, const nome igual. E aqui, se for um número, você digita direto. Por exemplo, 100. Agora, se for alguma coisa que não é número, por exemplo, uma escrita, você precisa passar usando as aspas duplas. Então, aqui, const nome pode ser, por exemplo, José Fortes. Seria o meu nome. Eu posso fazer uma outra const aqui, ou seja, uma outra variável com a informação do meu e-mail. Por exemplo, const e-mail igual, abre aqui, igual para atribuir, e abre aqui as aspas duplas, coloca aqui o meu e-mail, @email.com, por exemplo. E pode ser, por exemplo, uma variável que armazenaria minha senha, const senha igual minha senha, por exemplo. Então, isso aqui poderia ser armazenado aí de forma que você consiga verificar essas coisas. E aí que entra a segunda parte desse vídeo, que é você fazer comparações. Então, as duas coisas principais para você aprender no início
da sua jornada aí como programador. Primeira coisa, você aprender a criar variáveis. Isso você já aprendeu aqui nesse vídeo. Segunda coisa, você aprender a fazer comparações. Com essas duas coisas, você consegue já ter uma gama legal aqui para você começar a sua carreira na programação. É claro que não como profissional. Estou falando só bem no início mesmo, né? As duas coisas principais que você aprender no início seria você criar variáveis, no caso você já aprendeu aqui, e você fazer comparações. O que seria comparações? Por exemplo, imagina um site que você queira fazer um sistema de login. Ou seja, você quer comparar se o e-mail é o e-mail que o usuário digitou e se a senha é a mesma senha que o usuário digitou, por exemplo. Para você fazer isso, você tem uma palavrinha aqui que é uma palavrinha mágica aqui do JavaScript. Tem várias palavrinhas dessas, né? E a palavrinha mágica que mais utilizada no JavaScript e em praticamente qualquer tecnologia, a mesma palavra é o if. Então o if é justamente para você fazer comparações. O if, tradução livre, seria um se, né? Então, eu até escrevi aqui como comentário, ó, se. Então, no if você passa aqui o parêntese e dentro do if você faz a sua comparação. Ou seja, por exemplo, eu quero comparar, eu vou criar mais uma variável aqui que seria const e-mail digitado igual e-mail digitado. Eu quero comparar se esse e-mail digitado é o mesmo e-mail desse e-mail aqui de cima. Por exemplo, estou fazendo apenas um caso aqui simples se você entender o if, né? Então, eu venho aqui no if, abro parêntese, pode dar ou não espaço aqui, eu geralmente dou esse espaço, e aqui dentro do parênteses você faz a comparação. Por exemplo, e-mail, e aqui tem um ponto importante. Para você verificar se é igual, muito provavelmente você pensaria, colocar e-mail igual e-mail digitado, certo? Porém, aqui no JavaScript, você colocar um igual vai ser você atribuir uma variável, né? É igual você atribuir variável, como a gente viu aqui em cima. Então, se a gente colocar um único igual, o computador vai confundir. Como eu falei para vocês, o computador ele não é inteligente. Ele fica meio que pensando aqui, como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou entender essas coisas? Você tem que ensinar tudo para o computador. Ele não é inteligente. Então, aqui, se você colocar um único igual, ele vai confundir. Gente, mas será que eu quero comparar ou será que eu quero atribuir o valor nessa variável? Então, para a gente não ter essa confusão, a gente não pode usar um único igual para comparar. A gente foi definido isso, né, na linguagem, que para você comparar, você precisa usar dois iguais seguidos. Então, se você usar um único igual, é uma comparação. Você não pode fazer isso aqui dentro do if, ó. Senão você não está comparando, você está atribuindo. Você está tentando atribuir aqui como uma constante ainda, vai dar errado, né? Então, se a gente colocar dois iguais, aí sim, você começou a comparar. Existe no JavaScript ainda uma terceira forma de comparação que seria 3 iguais. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre esses 3 iguais nesse momento com vocês. Por enquanto, deixa 2 iguais mesmo. Agora, beleza. Colocamos aqui if e-mail igual a e-mail digitado. Agora, o que a gente vai fazer se esse e-mail for igual ao digitado? A gente precisa de abrir uma chave e dentro da chave o código vai executar isso aqui se o e-mail for igual ao e-mail digitado. Então, é assim que funciona o if. Você escreve if, que seria se, aqui a condição. E se a condição for verdadeira, você abre as chaves e tudo que estiver dentro da chave só vai executar se a condição for verdadeira. Por exemplo, vou colocar o console.log aqui, o e-mail está certo. Se a gente vier aqui e clicar em run, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar e não vai aparecer nada. Por quê? Porque o e-mail é meu@email.com e o e-mail digitado é e-mail digitado, ou seja, é diferente. Então, se eu vier aqui, selecionar essa linha, copiar e colar aqui, agora o e-mail vai ser igual, tá vendo? Ó, os dois e-mails, tanto o e-mail quanto o e-mail digitado é meu@email.com. Se eu vier aqui e clicar em run, agora está aqui, ó, o e-mail está certo porque ele entrou aqui. Ou seja, o if ele é uma forma de você validar os dados, de você falar, olha, eu só quero que entre aqui se o e-mail for igual ao e-mail digitado. Agora, se a gente tivesse uma senha, por exemplo, uma situação aqui de login, você poderia colocar mais uma, você precisaria, além de comparar o e-mail, a senha, você precisaria comparar a senha também, né? Então eu vou criar aqui embaixo, ó, const senha digitada igual, colocar um monte de coisa aqui aleatória para não ser igual. Então, ó, aqui você tem um if que está comparando se o e-mail é igual ao digitado. E eu quero que você pause esse vídeo e tente fazer mais uma comparação para saber se a senha é igual à senha digitada. Então pausa o vídeo, tenta fazer, depois você dá play aqui. Bom, e agora eu vou fazer aqui com vocês. Então eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, a gente está comparando se o e-mail é igual ao e-mail digitado. A gente aqui dentro da chave a gente pode fazer a segunda comparação. Só simplesmente escrevendo if, senha, mesma coisa de cima, só que com outro nome, né? Agora é outra variável. Senha igual, 2 iguais, porque um igual só é atribuição, então tem que ser 2 iguais. Senha igual a senha digitada. Se sim, a gente abre aqui as chaves, né? E aqui dentro a gente pode fazer um console.log. Senha
ó, login realizado, por exemplo. Então, se eu der run aqui, ó, por enquanto não está dando porque a senha é diferente. Se eu vier aqui e colocar exatamente igual a mesma senha, ó, minha senha e meu e-mail, tudo igual, e der run, agora apareceu o login realizado, né? E agora a gente pode fazer, por exemplo, e se o e-mail for diferente? Você poderia colocar, ou tem várias formas de fazer isso, tá? Mas a primeira forma que a gente poderia pensar aqui seria o seguinte: se o e-mail for diferente, a gente poderia colocar uma condição aqui, um console.log, para o usuário falar, ó, o e-mail está errado, não existe esse e-mail, por exemplo. Para fazer isso, a gente pode fazer primeiro eu vou te mostrar do jeito mais intuitivo, com o que você já sabe aqui, depois eu vou te mostrar outras coisas. Primeiro, a gente pode fazer if, e-mail, e aqui, o igual é assim, né? A gente coloca dois iguais. Para fazer diferente, a gente coloca uma exclamação na frente. Exclamação é uma negação dentro aqui dos nossos códigos, das nossas linguagens de programação. Geralmente, exclamação é uma negação. Então, se o e-mail for então, se você colocar exclamação e igual, vai ser diferente. Mesma coisa que você falar, é diferente. Então, se o e-mail é diferente do e-mail digitado, a gente pode colocar um console.log e-mail errado. Vou fazer, inclusive, aqui embaixo também, if senha diferente de senha digitada, a gente pode fazer um console.log também, senha incorreta. Vou colocar e-mail incorreto também, incorreto. Então agora eu posso dar um run aqui, e olha só, login realizado. Se eu vier aqui e colocar meu e-mail 2, vai ser errado, né? E-mail incorreto. Se eu colocar aqui minha senha 2, vai aparecer os dois, e-mail incorreto e senha incorreta. Então, é assim que a gente vai conseguindo fazer verificações. Agora, tem uma forma mais fácil de fazer isso, que é o seguinte. Aqui em cima a gente colocou if, e-mail, igual, e-mail digitado. Vou tirar a senha aqui, só para ficar mais fácil aqui para vocês enxergarem melhor. Então, a gente pode colocar if, e-mail, igual a e-mail digitado. A gente vai colocar e-mail correto. E-mail correto. E aqui embaixo, e-mail incorreto. Então, ó, dando run, e-mail incorreto, sem tirar aqui e-mail correto, né? Só que uma forma de você ver a negação desse if seria você colocar um else. Então, else é a mesma coisa que o if, só que o if negado. Ao invés de você fazer negação aqui em cima, ó, colocar mais um aqui, né? Mais um if, como a gente fez, negando, a gente pode fazer só o else. Então, o else é assim. Se entrar aqui, você vai entrar, executar isso aqui. Se não entrar aqui, você entra no de baixo. É simplesmente isso. Então, a gente vem aqui, clicar em run, tá aqui, e-mail correto. Agora tem mais um último passo aqui no JavaScript, que é você fazer essa comparação, só que de uma forma um pouco mais enxuta. E essa forma confunde muita gente. E é assim, ó, a gente faz agora sem chave, sem nada. Isso aqui a gente chama de comparação minimalista aqui no JavaScript, né? Que é o seguinte, você escrever aqui e-mail igual, e-mail digitado, dois iguais, igual a gente criou aqui em cima. Aí você coloca uma interrogação. Ou seja, isso aqui está falando para o JavaScript, está perguntando ao computador. E-mail é igual a e-mail digitado. E aí a gente escreve aqui na frente o que vai fazer se esse e-mail for igual a e-mail digitado. No caso, console.log, e-mail correto. E aí, para terminar, a gente coloca dois pontos e o que vai fazer se não for igual. No caso, se não for igual, e-mail incorreto. Então, olha só, a linha é desse jeito aqui, ó. E-mail igual a e-mail digitado, coloca exclamação, interrogação, quer dizer. Se sim, vai executar essa primeira parte, se não, vai executar essa segunda parte. Então, isso aqui de baixo, ele é exatamente igual a isso aqui de cima, porém, escrita de um jeito mais complicado para quem está começando, né? Só quero mostrar para vocês para ficar bem completo aqui. Então, se eu vier aqui, dar um clear e clicar em run, vai aparecer duas vezes e-mail correto. Primeiro, o de cima, segundo, o de baixo, né? É exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, uma última coisa aqui para poder deixar igual. Existem três formas de escrever isso aqui desse jeito. A primeira forma é essa aqui, que eu acho que é mais simples. A segunda é exatamente igual a essa. Porém, quando você tem só uma única linha aqui dentro do if, você pode tirar as chaves, ó. Se tiver uma única linha, você pode tirar as chaves. Mesma coisa para o else. Se tiver uma única linha dentro do else, você pode simplesmente tirar as chaves. Então, esse aqui de cima com as chaves é exatamente igual ao de baixo sem as chaves, que é exatamente igual a essa terceira linha aqui. Se a gente der run aqui, ó, agora apareceu 3 vezes, tá vendo? E é claro que isso aqui só acontece, como eu falei para vocês, se tiver uma única linha. Se tivesse duas linhas aqui em cima, e-mail correto, por exemplo, desse jeito, 2 linhas, aqui embaixo assim, já não funciona mais, ó. Só pode funcionar assim, sem chaves, se for uma única linha, tá bom? Então, beleza. Agora a gente tem o if e o else aqui. Um último detalhe aqui. A gente precisa, esse else, ele é sempre relacionado
ao if mais próximo dele. Se tivesse dois if aqui, por exemplo, e-mail igual a e-mail digitado, depois aqui, if, aqui embaixo, if nome igual a e-mail, por exemplo, só para critério de exemplo, e depois um else, esse else aqui de baixo, ele é relacionado a esse if aqui de cima, tá? E não ao primeiro if. O else é sempre ao if mais próximo. Agora, você pode fazer um else, um if, dentro do else também, que seria else if. Tudo junto assim. Então, primeiro aqui, nesse caso aqui, ó, que estou mostrando para vocês, é assim. Primeiro, e-mail é igual a e-mail digitado? Se sim, e-mail correto. Se não, ele vai fazer essa comparação. Nome é igual a e-mail? Se sim, vai entrar aqui dentro dessa chave que não vai fazer nada, porque a gente não escreveu nada. Se não, aí ele entra nessa terceira chave, tá? Então, você tem o if, o else if e o else para fazer comparações. Esses três você pode escrever também numa única linha aqui, como essa linha de baixo, que sem você escrever if else, que é uma forma mais enxuta de escrever e geralmente confunde bastante aí quem está começando na programação. Bom, e no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, eu queria te ajudar a dar os primeiros passos aqui no JavaScript. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o que é o JavaScript, o que é lógica de programação, como que trabalha aqui com JavaScript, e espero ter te ajudado a dar os primeiros passos aqui no JavaScript, criando variáveis e também fazendo comparações dentro do JavaScript. Eu sei que no início essas coisas de criar variável, de fazer comparação, parece muito abstrato, né? Mas é isso aqui que vai te ajudar lá na frente quando você começar a construir coisas mais complexas. Você precisa aprender muito bem essas coisas iniciais para você chegar lá na frente conseguindo entender as coisas complexas também. Tudo começa devagar e do zero, né? Então, se você tiver aprendido, tiver te ajudado com isso aqui, aproveita para deixar os comentários aqui embaixo me avisando que te ajudou e me dizendo também o que eu posso trazer para te ajudar nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook. Os links vão estar todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, por hoje é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, tchau!